Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 19 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, mande a sua mensagem para a gente poder conversar nesta terça-feira pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Carmo Luiz quer a criação de espaços de descanso a ciclistas e motociclistas em pontos da cidade. Comissão Permanente da Mulher debate as realidades das mulheres negras de Campinas. Campinas cedia primeiro encontro municipalista de prefeitos e prefeitas eleitos no estado de São Paulo. E empresas filhas da Unicamp batem recorde no faturamento com mais de 28 bilhões de reais em 2024. E olha só, hoje até às 4 horas da tarde, os tutores de cães e gatos podem fazer agendamento para a castração gratuita dos animais de estimação lá do Jardim São José. Então, sobre o número de vagas que estão disponíveis, se existem pré-requisitos para estes tutores, quando vai acontecer essa castração, eu aciono a repórter Alexandra Dias, que tem as informações. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Ale. Boa tarde, Gabriel Castro. Boa tarde a você que nos assiste. Nós estamos aqui no Centro Esportivo Educacional do São José e já temos atualização para o número de vagas, Gabriel, porque se encerraram há pouco as inscrições para a castração dos cães, mas continuamos com a inscrição para a castração dos gatinhos. E quem vai falar para a gente é a Adriana Kardec, é coordenadora do programa de castração e está aqui com a gente. Adriana, conta pra gente então, superamos as expectativas? Isso, boa tarde. Então, a gente já encerrou, né, como ela já explicou, o número de vagas para cães. Agora a gente continua até às 16 horas com as inscrições para os gatinhos, né? E para a semana que vem, de dia 25 a dia 29, realizar essas castrações pré-agendadas. E o que a pessoa precisa, então, para quem vai trazer aí os gatinhos para castração? Não precisa trazer hoje, é importante reforçar, mas o que documentos são precisos para fazer a inscrição na data de hoje? Isso. Primeiramente tem que ser morador aqui da região do São José, tem que trazer o comprovante de residência atualizado e o CPF, e tem que ser maior de 18 anos. E aqui o bairro São José e adjacências, né? São vários bairros, a pessoa pode acompanhar isso no site? Isso. Tem no Portal Animal Campinas, todo mês a gente divulga tanto o agendamento quanto os bairros que serão atendidos, né? E é só acessar Portal Animal Campinas, né? A gente tem até aqui as imagens do portal, né? Com as orientações para castração e para os bairros que são atendidos. Se você ainda tem alguma dúvida, né, pode dar uma conferidinha no site. E Adriana, fala pra gente, a pessoa que vier para castração, ela tem também a gratuidade dos medicamentos necessários? Isso, o animal será castrado, microchipado. Lembrando, todo o serviço da prefeitura, o animal precisa ser microchipado. Então, qualquer serviço, tanto castração quanto o serviço de consultórios móveis, no ato é feito a microchipagem, que isso é o controle do serviço e serve também como identificação do animal. Se futuramente ele for recolhido pelo SAMU animal, pelo microchip a gente consegue os dados do proprietário e pode entrar em contato, e aí o proprietário pode resgatar o seu animalzinho. Então, aí recebe
a castração, a microchipagem, sai medicado por 2 dias e recebe medicação para mais 2 dias. O que a pessoa vai se preocupar é na proteção da cirurgia, dos pontos. Então ela vai precisar adquirir a roupinha cirúrgica ou o colar elisabetano. É fundamental para a proteção dos pontos. De repente até pegar emprestado com alguém, conseguir numa ONG só por aquele momento e depois até disponibilizar para outros, né? Isso, mas o importante acima de tudo é proteger a cirurgia, né? Porque o animalzinho, a hora que ele retorna da anestesia, a primeira coisa que ele vai fazer é lamber os pontos, né? Porque não sente dor, mas porque ele já sai medicado, mas ele sente um desconforto e alguma coisa diferente, então ele vai lamber. E ali pode estar infeccionando, né? Então a proteção dos pontos é fundamental. E eu queria agora que você falasse da importância da castração. Quais são os benefícios para o animal e também para os tutores e para a comunidade, né? Sim, é importante, né, o controle populacional, né, que são crias indesejáveis, então evita. O animalzinho, o macho, por exemplo, e a fêmea que sai para passear, né, ela pode estar adquirindo alguma doença, né, nesses passeios. Então evita a saidinha, a fugidinha, evita as crias e evita doenças como a fêmea evita câncer de mama, evita piometra. Nos machos, né, evita tanto as doenças DSTs quanto câncer de próstata, né, evita também. E já falando do dia da castração, que vai ser no dia 25, né? Isso. Como é que a gente tem que trazer os animais no dia? Vai ser aqui também? Isso, muito importante. A castração, o programa será realizado na lateral aqui do centro esportivo. No dia, quem for trazer os gatinhos que já pré-agendou, importantíssimo, tem que trazer na caixinha, verificar se está bem fechadinha a caixinha, se precisar amarra, para não ter perigo de fugir. E dos cães, trazer os cães com coleira, com guia curta. Se tiver raças como Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão, essas raças, né, que são cães de guarda, trazer com focinheira. Importante para evitar acidentes, né, porque terão gatos e cães, pessoas, às vezes vem criança acompanhando os pais, então é para evitar acidentes. Quer brincar ali com um animalzinho e pode tomar um susto, Isso. né? E o programa tem atingido, então, as metas planejadas, porque a gente viu que já no meio do dia que a gente chegou junto com o último inscrito para castração de cães, né? Isso. Ontem a procura foi bem grande, né? A gente atendeu, inclusive no horário de almoço a gente fez o revezamento para não parar o atendimento, né? Então o dia todo teve um volume bem grande de pessoas aqui. Hoje, nesse horário, é o horário de almoço, então dá uma diminuída. Mas mesmo assim a gente está atendendo, né? A gente está revezando o horário de almoço também. E agora, daqui para tarde, quando passa esse horário de almoço, o pessoal começa a retornar para as inscrições, porque é mais ou menos nesse horário que as mães vão pegar os filhos na escola, na creche, né? Então o movimento diminui mesmo. Mas foi atendido então o objetivo, né? Então você que tem um gatinho e ainda está na dúvida, traz porque tem vaga e é importante, né? Então aproveitando, já que a gente está falando de saúde animal, tem os consultórios também que a pessoa pode acessar pelo site? Isso, os consultórios móveis, né? É só acessar o portal Animal Campinas e lá vai ter o local onde está a unidade, que a gente tem unidade 1, unidade 2 e o endereço certinho, né? E o horário de atendimento. É importante sempre nos serviços que a gente tem do DPBEA, é importante lembrar que é para moradores de Campinas, então precisa sempre estar com comprovante de residência e com o CPF. Só chegar com tudo certinho e o animal pode ser consultado, microchipado, né? É mais um serviço. Vamos então resgatar para quem ainda tem interesse, o que precisa trazer hoje para inscrever para a castração do gatinho? Isso. Tem que trazer o comprovante de residência atualizado, ser morador aqui da região, né? E o CPF. A gente precisa desses documentos para a gente conseguir realizar o agendamento. Tem que ser maior de 18 anos, né? E pode ser mais de um animal?
Isso, é maior de 18 anos, bem lembrado. A gente agenda o animal que a pessoa tem na residência. Se ela tem 5 gatos, a gente agenda os 5 gatos. Se ela tem 1, a gente agenda 1. Conforme ela tem, porque se a gente deixa um animal para trás, quando a gente voltar no próximo ano, aquele animal já deu várias crias. Então a gente quer fazer um controle. Então por isso que a gente atende o animal que ela tem na sua residência. Muito obrigada pelas suas informações, Adriana. E então até às 4 horas da tarde você pode vir até aqui o Centro Esportivo Educacional do São José e agendar a castração dos seus gatinhos. É com você, Gabriel. Muito obrigado, Alexandra Dias, pelas informações. Também a disponibilidade do tempo da Adriana Cardelli, que é a coordenadora do programa de castração do DPBEA. Bom, a gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, porque a cidade sediou o primeiro encontro municipalista de prefeitos e prefeitas eleitos no estado de São Paulo. A organização foi da Associação Paulista de Municípios e a União dos Vereadores do estado de São Paulo. O primeiro encontro municipalista contou com a presença de várias autoridades políticas, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que iniciou citando os principais deveres dos prefeitos eleitos. Cumprimento de lei, de contrato, de determinação judicial, ou seja, isso significa segurança jurídica, boa regulação, bons decretos, boas portarias, boas decisões tomadas. O objetivo deste evento é fortalecer e apoiar os prefeitos eleitos que devem assumir a gestão em janeiro de 2025. Dar conhecimento aos novos prefeitos e prefeitas do que eles vão enfrentar nos próximos 4 anos. O objetivo foi chamar atenção para a seriedade do que eles vão enfrentar. Um momento de mudanças profundas, como a reforma tributária que muito bem abordou o presidente Michel Temer, o prefeito Dário, pela questão fiscal, de receita, de compromisso, principalmente com a saúde, com gasto na saúde e com a preocupação que se tem que ter desde o primeiro dia com o controle orçamentário e com o atendimento das reivindicações da população, ouvindo que a população os elegeu para que eles façam o bem à população. Essa é a grande preocupação, mas precisa conhecer os mecanismos legais, jurídicos e de reivindicação. E a associação busca unir os interesses coletivos dos municípios do estado de São Paulo, junto com os demais estados, com a Confederação Nacional, para a gente buscar os interesses municipalistas junto ao Congresso Nacional, junto ao governo estadual, junto à Assembleia Legislativa e às instâncias de poder, mas defendendo sempre a gestão municipal. O presidente Michel Temer reforçou a necessidade de privilegiar os municípios. Eu tenho pregado com muita frequência, e daí a oportunidade deste encontro aqui ao lado do Dário e do Marcelo Barbieri, né? A necessidade de uma repactuação federativa. E essa repactuação federativa deve privilegiar naturalmente os municípios. E privilegiar municípios significa não apenas entregar-lhes competências, mas especialmente entregar-lhes recursos. Então, por isso que o momento muito oportuno agora da reforma tributária pode ser um instante em que prefeitos, vereadores, etc., possam dirigir-se a Brasília e fazer uma pressão legítima para a obtenção de recursos diretamente ao município. Acho que é um grande momento no país. Se for bem aproveitado, nós poderemos vir a ter, paulatinamente, uma verdadeira federação no país. Na sequência, o prefeito de Campinas destacou o que o município tem a oferecer. Nós vamos ter oportunidades de mostrar experiências de Campinas. Por exemplo, nós vamos falar do nosso programa Espaço do Amanhã, das nossas 16 creches, que vai zerar a fila de creche. Nós vamos falar também sobre saneamento básico, sobre como Campinas se tornou campeã de saneamento básico entre as cidades acima de 500 mil habitantes e também em terceiro lugar no país como um todo. E também vamos falar, na área de saúde, nós vamos apresentar nosso programa de saúde digital. Então nós vamos mostrar experiências que Campinas tem na sua gestão e vamos também ver experiências de outras cidades. 12:00 mais 14 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos falar sobre emprego agora. É véspera de feriado, mas para você que está desempregado, está disponível para o mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, preste atenção, porque nesta terça-feira 1.000 vagas estão disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas e a gente acompanha algumas dessas vagas a partir de agora.
Há vagas para agente de vendas de serviços, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de padeiro, animador de eventos, Papai e Mamãe Noel, armador de ferragens, construção civil, atendente de balcão, atendente de cafeteria, auxiliar de armazenamento, borracheiro, chapeiro, cozinheiro, faxineiro, mensageiro e vendedor. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Empresas filhas da Unicamp batem recorde no faturamento, que alcançou 28,1 bilhões de reais em 2024, além da geração de empregos aqui na região. A Universidade Estadual de Campinas registrou 1.588 empresas filhas cadastradas na base da Agência de Inovação Inova Unicamp, sendo 1.349 ativas no mercado. Juntos, esses empreendimentos entregam diretamente 53.265 pessoas. São mais de 6.000 posições comparado a 2023, representando um aumento de 12,9%, o maior recorde já registrado desde 2006. Bom, acho que tem vários fatores que podem explicar isso, né? O primeiro fator é que agora a gente está com uma equipe que está cada vez mais dedicada a ir atrás dessas empresas. Eles fazem um trabalho muito de coleta na unha mesmo, assim. Então eles entrevistam empresas, vão no LinkedIn, eles ficam tentando achar essas empresas e trazer essas empresas para dentro do ecossistema. Então agora a equipe está muito bem estruturada e a gente conseguiu achar 200 novas empresas que não estavam ainda no nosso banco de dados. Essas empresas novas cadastradas, elas trouxeram mais ou menos metade do crescimento no número total de empregos das empresas filhas e metade do crescimento no faturamento total das empresas filhas. A outra metade veio do crescimento das empresas que já existiam, que estão aproveitando essa onda do crescimento econômico pós-pandemia, também para contratar mais pessoas e aumentar o seu faturamento. Apesar de estarem distribuídas nas 5 regiões do Brasil e em 10 países diferentes, as empresas filhas apresentam uma notável concentração de suas sedes na região metropolitana de Campinas, com mais de 650 empresas localizadas nessa área, oferecendo emprego e impactando positivamente no desenvolvimento econômico e social da região. Criada em 2003, a Inova Unicamp atende todos os campos da universidade, com o objetivo de identificar novas oportunidades e gerar atividades que desenvolvam a inovação, o empreendedorismo e a sustentabilidade. O ecossistema aqui de Campinas é muito forte. Você tem muitos parceiros importantes que podem ajudar com financiamento, com outros trabalhos de pesquisa, com parcerias comerciais. Então você tem empresas enormes aqui na cidade, você tem institutos de ciência e tecnologia aqui na cidade. Então é um ambiente também muito propício para o negócio prosperar e crescer bastante. Esse foi o caso da Bioprocess Improvement, uma startup localizada na Unicamp, focada em processos biotecnológicos industriais. Fundada em 2018 pelo Marcelo, em parceria com amigos e sócios. Esse ano foi muito bom também, deu uma diferença, porque foi o ano que a gente colocou, finalizou algumas inovações, a gente finalizou etapas de validação e a gente colocou oficialmente as tecnologias no mercado. Então a gente foi atrás de pessoas, a gente foi atrás de trazer uma equipe qualificada, então ter essa equipe e aí sim também começar a faturar
efetivamente com a tecnologia que é gerada. Outra empresa que traz a inovação para o mercado é a Generation Brasil, que há 6 meses trabalha para promover mobilidade econômica através do emprego, preparando, apoiando e colocando as pessoas em carreiras. Olha, a Unicamp foi, assim, tudo para mim, né? Assim, eu entrei na Unicamp e eu mudei a minha vida em função de ter vindo aqui estudar aqui, né? Uma série de oportunidades me abriram depois que eu vim para cá. E eu só consegui vir para cá porque eu tive acesso a uma série de bolsas de estudos. E hoje é isso que a Generation dá, bolsas de estudos para alunos. Então é a minha forma de devolver, na verdade, o que eu recebi durante toda a minha vida. Amanhã, 20 de novembro, é feriado nacional. Pela primeira vez, todo o Brasil irá celebrar, refletir a data que é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos símbolos nacionais pela resistência à escravidão e enfrentamento ao racismo. E se é feriado, tem mudanças nos horários de funcionamento dos estabelecimentos. Confira agora o que abre e fecha em Campinas. A Defesa Civil tem atendimento 24 horas com chamadas pelo telefone 199. A Guarda Municipal vai manter a rotina de trabalho com funcionamento 24 horas pelo telefone 153. O Mercado Municipal funciona das 7 horas da manhã ao meio-dia nesta quarta-feira, dia 20 de novembro. As feiras livres serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume, das 7 horas da manhã ao meio-dia. As feiras noturnas também serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume, das 5 horas da tarde às 10 horas da noite. Todos os bosques e parques da cidade abrem normalmente amanhã. A Torre do Castelo também vai abrir para visitação no período das 10 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 5 horas da tarde. Os centros de saúde ficam fechados nesta quarta-feira, 20 de novembro. Já os prontos-socorros do Mário Gatti e do Ouro Verde, o SAMU e as UPAs Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço funcionam normalmente 24 horas. Ceasa, o mercado de flores abre amanhã normalmente, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. O mercado de hortifruti funciona das 4 horas da manhã a 1 hora da tarde. E todos os postos de atendimento do Procon Campinas vão permanecer fechados nesta quarta-feira. Hora das notícias do Legislativo, porque 2 propostas de projetos de lei complementar do vereador Carmo Luiz pedem a implementação de locais para descanso para motoristas de aplicativo, motoboys e também ciclista entregador. O vereador Carmo Luiz protocolou o projeto de lei complementar número 62 de 2024, que institui o bolsão para motoristas por aplicativo no Aeroporto Internacional de Viracopos. Segundo o documento, o espaço conta com estacionamento com capacidade de várias vagas e aceita apenas motoristas que comprovem que estão em filas para atendimento em aplicativos de transporte conveniados. Essa proposta nasceu de um debate que tivemos com Uberes ali da região do aeroporto de Viracopos. Na verdade, especificamente do aeroporto internacional de Viracopos. Nós tivemos algumas reuniões ali dentro da presidência, tratamos também, só que quando fomos tratar de bolsões para os Uberes ali dentro da região do aeroporto de Viracopos, nós percebemos que não tem nenhum trabalho voltado para eles. E nós estamos propondo à cidade de Campinas não apenas um bolsão lá dentro do aeroporto de Viracopos, mas em Campinas inteira. Eu acho que nós precisamos mudar a mentalidade. Hoje nós passamos, eu acredito que tenhamos passado aquela fase de disputa entre taxistas e Uber é parte da nossa sociedade, é parte do nosso convívio, do nosso dia a dia, no nosso dia a dia trabalhando, do nosso dia a dia viajando, e esses profissionais
precisam ser bem atendidos, tanto na entrega de alimentação, quanto nas entregas em si, quanto nos passageiros, porque hoje nós usamos e demandamos muito esse trabalho e a nossa ideia é muito maior. Nasceu dentro do aeroporto de Viracopos, nós vamos trabalhar para proteger os trabalhadores do aeroporto de Viracopos, desenvolvendo bolsões, estamos propondo isso ao município, é claro que vamos tratar disso com muito carinho, é necessário tratar a 4 mãos deste projeto, lá na região, que demanda muita energia. Outro projeto complementar do parlamentar é o de número 52 de 2024, que também institui a implantação de locais estratégicos para motoristas e ciclistas no município, com o objetivo também de não apenas atualizar a política da cidade, mas contribuir no cotidiano, principalmente para os motoboys. De acordo com a proposta, que locais como esses, espalhados pela cidade de Campinas, tenham cobertura para proteção do sol e da chuva. E também tenham Wi-Fi, banheiro feminino e masculino e bebedouros, trazendo mais conforto para os trabalhadores até a próxima entrega. A nossa ideia, na verdade, é transpor, né, o aeroporto de Viracopos, trazer para o centro da cidade. Nós temos pontos importantes, hubs importantes de logística, de passageiros em alguns pontos. Então nós vamos trabalhar junto com esses profissionais para tentar levar dignidade humana. Como você disse, muitas vezes agora, principalmente na época do verão, ele fica parado, muitas vezes depende de outras pessoas, depende de outras tomadas ou Wi-Fi para que ele consiga fazer com qualidade o seu trabalho, e a nossa proposta é fazer bolsões. Acreditamos que é uma demanda muito forte para a cidade de Campinas e nós vamos trabalhar para tornar realidade na vida de todos os cidadãos. No mês da consciência negra, aqui no Legislativo, a Comissão Permanente da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte, se reuniu no plenário e abordou um tema relacionado ao período, que são as realidades das mulheres negras de Campinas. Aproveitando o mês da consciência negra, data em que se reforça a luta e a conscientização antirracista, a Comissão Permanente da Mulher se reuniu para discutir sobre as necessidades da mulher negra de Campinas. É importante citar, de início, 2 coisas que diz respeito também às mulheres de Campinas, as mulheres negras de Campinas e as mulheres de todo o Brasil. Então, o primeiro elemento que eu acho que é importante mencionar aqui foi o fato de que existe uma campanha nacional pelo fim da escala 6x1, que ganhou corpo no Brasil todo, que está pautando, inclusive fazendo movimentar o Congresso Nacional, né? Há muito tempo nós não víamos o Congresso Nacional se movimentar tanto para atender uma demanda da classe trabalhadora. É uma pauta que diz respeito à redução da jornada de trabalho, que é uma luta histórica, né, da classe trabalhadora, e que diz respeito também e para mim é um sintoma da situação da exaustão na qual a classe trabalhadora se encontra hoje. Além da escala 6x1, outros temas profissionais foram debatidos, como, por exemplo, a PEC das domésticas. A gente teve que lutar aqui muito para que a gente fosse reconhecido como ser humano, para que entendesse, né, que nós também temos direitos de trabalho, e acho que uma das maiores revoluções que a gente conseguiu fazer até hoje foi a PEC das domésticas, né, Regina, que possibilita a gente ter o entendimento daquilo que a gente faz é trabalho. Né? Aquilo que a gente muitas vezes vive, ele é sim um trabalho que a gente tem os mesmos direitos. Agora, na luta do fim, né, da escala 6x1, a gente está querendo acabar com esse regime e esse processo de escravização moderna. Né? Com o tempo, a mudança na legislação se estendeu para outros setores. Quando diziam que a mudança dos direitos não iam atingir as trabalhadoras domésticas, e quando as pessoas não davam importância para os direitos que a gente não tinha, achavam que iam atingir só a gente. Mas hoje a gente vê que a mudança trabalhista atingiu todos os trabalhadores. A dupla jornada de trabalho realizada pelas mulheres também foi ressaltada. Nós já estamos em campanha permanente
porque nós lutamos e nós acreditamos que a redução de jornada ela traz saúde mental, saúde física, né? Nós, mulheres, nós sabemos que nós temos uma rotina muito mais cansativa, porque nós trabalhamos nas fábricas, né, ou em qualquer outro trabalho, e chegamos em casa, nós trabalhamos de novo. Foi destacado ainda a necessidade da equidade racial nas instituições. Eu registro a necessidade dessa casa aqui ter um compromisso de pressionar as instituições de ensino para a promoção da equidade racial nos seus quadros, para driblarmos os limites que as pessoas negras podem chegar, que são colocadas pelo racismo, que definem onde que a gente vai. Para encerrar, a presidente da comissão enfatizou os dados das desigualdades. A luta contra o machismo, contra o racismo, contra a desigualdade de gênero, contra a desigualdade racial e como isso se combina nas mulheres negras, né? Os dados estão aí, a realidade está aí. As mulheres negras são são as pessoas mais mal pagas no mercado de trabalho, são as principais vítimas pelo feminicídio, são as principais vítimas pelo aborto clandestino, inseguro, são as mulheres que mais têm dificuldade de acesso às políticas públicas. Então, assim, os dados estão aí para quem quiser ver. Hora de Superliga Masculina de Vôlei. Ontem o Renata foi a Belo Horizonte e saiu com a segunda derrota consecutiva na competição. Os campineiros do Renata foram até Belo Horizonte enfrentar a forte equipe do Minas. E este terceiro ponto de muito rally, de uma bola que insistia em não cair, mostrou que Minas estava um pouco mais ligado. A partir do 7º ponto, os donos da casa começaram a abrir no marcador e fecharam o primeiro set em 25-22, nesta bola jogada para fora de Maurício Borges, que o vídeo mostrou. No segundo set, tudo mudou. O bloqueio dos campineiros começaram a funcionar e o ataque também. Com isso, 25-16 e 7-1. No terceiro set, Campinas sempre ficou à frente do placar e parecia que iria conseguir abrir vantagem. No saque de Judson, os campineiros chegaram a fazer 19-15. Quando o placar mostrava 24-23, a bola estava na mão de Adriano, que não conseguiu cravar e depois ainda tomou um bloqueio. No fim, 26-24 e 2-1 para Minas. O quarto set foi uma extensão do terceiro. Os campineiros começaram bem e foram perdendo força, vendo Minas se aproximar e fechar a partida em 25-22 e 3-1. Vôlei Renata perdeu então para o Praia Clube e agora para o Minas. Com isso, caiu para a 6ª colocação na Superliga Masculina. São 3 vitórias e 2 derrotas. Os campineiros voltam à quadra no próximo sábado, 9h30 da noite, contra São José, aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral. 12h mais 33 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Estamos chegando ao fim do mês de novembro e para quem é registrado, certamente está na expectativa de receber o 13º salário. Mas você sabe como ele é calculado? Até quando a empresa pode pagar? Dúvidas que serão respondidas a partir de agora. É o quadro Na Ponta do Lápis. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre o pagamento do 13º salário. Por isso eu estou aqui com o professor de Economia Elíboro Chovicius, que vai nos tirar as dúvidas e explicar melhor sobre esse tema. Professor, fim do ano está chegando, né? E a expectativa do trabalhador agora se volta para o 13º salário, também chamado de gratificação natalina. Então, para a gente começar, né, primeiro de tudo, o que é esse pagamento do 13º salário?
Olha, o pagamento do 13º salário é basicamente uma gratificação àqueles profissionais que estão trabalhando. E aí a gente se refere àqueles que estão na consolidação das leis do trabalho, quem é CLT, tem aqueles profissionais que são de órgãos públicos, então os profissionais que trabalham para o governo também têm direito a receber, e a gente tem algumas outras pessoas, como pensionistas, como os aposentados, aquelas pessoas que estão recebendo benefícios por meio do INSS, também têm direito ao 13º. Então, acho que é mais fácil a gente dizer quem não tem direito a receber o 13º. Basicamente são as pessoas que estão fora da força de trabalho ou aquelas pessoas que estão trabalhando, mas estão trabalhando de forma indireta, estão trabalhando na informalidade. Essas pessoas não têm direito a receber o 13º. E esse acréscimo anual pode ser pago em parcela única ou dividido em até 2 parcelas, né, professor? A obrigação de fazer o pagamento é do empregador. Isso significa que é ele quem decide se ele vai pagar em uma parcela só ou se ele vai dividir isso em 2 parcelas. A primeira parcela ou a parcela única deve acontecer no dia 30 de novembro. Então, final de novembro, as pessoas vão receber ou uma parcela só ou vão receber a primeira parcela. Para aqueles que receberem a primeira parcela, têm direito a receber a segunda no dia 20 de dezembro. Então, 20 de dezembro, recebe a segunda parcela e o total daquilo que tem por direito. Então, as pessoas, no momento que forem receber o seu 13º, precisam entender se estão recebendo na totalidade e aí não tem mais direito a receber nada em dezembro, porque tem gente que recebe e acha que tem direito a mais uma segunda parcela, que seria aí um 14º, o que não vai acontecer. Então precisa entender se o valor que está recebendo, ele é um valor único ou só a primeira parcela em novembro, para poder receber em dezembro a segunda parcela. E quem tem direito a esse benefício, né, são os trabalhadores CLTs, como você falou, e que eles atuaram por 15 dias ou mais durante o ano, né, que eles não tenham sido demitidos por justa causa, né, professor? E eu acho que também é importante a gente lembrar que você recebe o seu 13º proporcional ao tempo trabalhado. Então, se você trabalhou, por exemplo, durante 2 meses, você vai receber 2 dozeavos daquele valor, mais os acréscimos, né? Porque aí o 13º incide sobre tudo aquilo que as pessoas têm o direito a receber mensalmente. Isso que eu ia perguntar, como que se calcula o valor a receber e quais são os descontos? Na verdade, você, assim, overtime, né, que é o hora extra, férias, 13º de férias, enfim, sobre tudo aquilo que é pago ao profissional, ele tem direito ao 13º. Integram, né? Esse benefício. Isso, tudo integra o benefício, porque assim, foi pago e assim, o 13º é uma gratificação sobre aquilo que está sendo pago. Então sim, ele tem direito. Professor, no caso em que o colaborador tenha recebido um aumento salarial durante o ano, o que acontece? O valor do 13º aumenta também? Como que funciona? Então, essa pergunta é muito legal, porque eu confesso a você que às vezes, até eu, me pego me perguntando, porque considerando que o profissional ele tem direito a receber por tempo proporcional, a ideia é que o 13º também fosse proporcional. Então, supondo que você tivesse recebido R$2.000 por 11 meses e recebesse 10 mil no último mês, só por hipótese, a gente sabe que não é assim que funciona, mas né, para as pessoas poderem entender. A ideia é, caramba, o meu 13º então vai ser 11 dozeavos sobre o 2.000 mais 1 dozeavos dos 10.000. Mas não é assim que acontece. Então é sempre sobre o último salário que a pessoa recebeu. Então, recebeu 2.000 durante 11 meses, aumentou para 10.000 no último, o 13º é sobre R$10.000. E professor, o que acontece se a empresa pagar atrasado o pagamento do 13º salário? O empregador, ele tem por obrigação honrar esse compromisso junto ao trabalhador. Então, da mesma forma como cabe ao empregador pagar os salários, cabe ao empregador pagar os benefícios, assim como férias, assim como o 13º. Então, ele tem a obrigação de pagar. Não pagou, ele está infringindo uma regra. A lei diz que ele tem por obrigação pagar. Então, o trabalhador que não receber o 13º, assim como percebeu que a empresa não depositou os 8% do FGTS,
ele tem que entrar em contato com a empresa, primeiramente, para dizer, olha, eu não recebi. Pode ter sido uma falha. Isso é uma coisa interessante a gente dizer. As pessoas já querem judicializar, já quer brigar. A primeira coisa que tem que fazer é procurar os recursos humanos da empresa. Procura, né, o empregador, questiona. Olha, pode ter acontecido um problema no sistema, pode ter acontecido um problema no banco, pode ter acontecido, enfim, uma série de problemas pode acontecer. Então, no meu entendimento, eu acho que cabe ao trabalhador primeiro informar ao empregador, informar a empresa, eu não recebi, dá uma olhadinha se não teve algum problema, e a empresa pode imediatamente solucionar, se desculpar e acabou o problema. Agora, se realmente existe uma má fé do empregador, se o empregador alega que não tem dinheiro, não vai pagar, é um direito do trabalhador. E aí ele tem que entrar com recurso para receber o direito que ele tem. E, professor, com tantas despesas, né, esse dinheiro extra, né, no 13º salário cai muito bem, né? Então, quais são as melhores formas de aproveitar esse benefício? Olha, a primeira coisa, eu acho que as pessoas precisam ter um planejamento financeiro. É importante ter educação financeira. E vamos lembrar que todo início de ano, para quem tem carro, para quem tem casa, apartamento, vem os impostos sobre propriedade. E aí eu me refiro a IPVA e IPTU. Quem tem filho, a gente sabe que vai vir material escolar, enfim, as obrigações. Um filho às vezes quer uma mochila nova, às vezes precisa de uma mochila nova. Então, a gente tem gastos que não são comuns no resto do ano e que eles vêm no início do ano. Então, a gente precisa se preparar para isso, porque não adianta chegar no mês de janeiro, mês de fevereiro e dizer, não tenho dinheiro para pagar as minhas obrigações, os meus impostos. Não, precisa se planejar. Então, minha recomendação é separa uma parte desse 13º já para pagar. Como os impostos têm vindo relativamente altos, e aí eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu reservo 100% do meu 13º para pagar os impostos, porque é imposto de carro, é imposto da casa. Esse ano deve vir a cobrança do DPVAT, que a gente já não estava acostumado nos anos anteriores. Então, é mais um imposto. É mais uma obrigação, porque se no passado, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, a gente já não pagava o DPVAT, agora ele está voltando. E a gente tem aí uma discussão que alguns governos não querem fazer a cobrança junto com o IPVA, mas isso não significa que a pessoa não deva pagar, né? Tem que tomar esse cuidado para achar que, né, tem gente que acha, não, o meu estado não vai cobrar junto, então eu não preciso pagar, não. A obrigação está lá, você tem que honrar. Então, eu acho importante separar esse dinheiro para honrar esses compromissos. Agora, se a pessoa não tem propriedade, se a pessoa não vai precisar desse dinheiro, e aí as pessoas que estão agora aqui me ouvindo vão achar que eu vou dizer gasta todo o dinheiro. Não, não façam isso, tá? A gente está vivendo um momento de alta inflação, a inflação tende a estourar a meta agora, a gente tem uma possibilidade de aumento da taxa básica de juros, inclusive no relatório Focus do Banco Central, a gente já tem recebido a percepção do mercado, uma possibilidade de alta em relação ao que nós temos hoje, e se a gente aumentar a taxa básica de juros, aumenta o custo do crédito. Portanto, quando a gente for comprar de forma parcelada, vai ficar mais caro. Então, talvez esse não seja o melhor momento das pessoas pensarem em gastar. Tudo bem, quer fazer, por exemplo, uma boa ceia de Natal? Eu acho importante celebrar, eu acho importante a gente, né, usar o nosso dinheiro para reunir a família, para comer bem, para ter felicidade, alegria, para fazer coisas diferentes. Mas tem que ser feito de uma forma ponderada e com juízo. É uma questão de educação financeira. Fazer dentro do limite daquilo que a gente pode fazer. Festa de final de ano, tem que tomar cuidado para não abusar, porque esse é um momento delicado da economia. Minha opinião é guarda o dinheiro que vem lá na frente, que a gente sabe que vai vir, né, um valor relativamente alto, e se você não tiver, parte desse dinheiro. Ok, você gastar um pouquinho, você se divertir, mas guarda uma parte, porque a gente sabe que, assim, o ano de 2025 tende a ser um ano um pouco complicado do ponto de vista econômico. Para o pessoal que está no vermelho, é indicado eles usarem o 13º para quitar as dívidas, para tentar sair do vermelho? Foi bom você tocar nesse assunto, porque assim,
quando a gente tem educação financeira, a gente esquece às vezes que as pessoas já estão inadimplentes, já estão em dívidas, né? Então assim, acho que é importante entender que dívida é tudo aquilo que eu tomei de terceiro e eu tenho obrigação de pagar, mas assim, tá em ordem. Então, por exemplo, se eu comprei alguma coisa parcelada em 10 meses e eu estou no 5º mês, eu ainda tenho dívidas, mas eu tenho dinheiro para pagar, está reservado, está tudo bem. Então, assim, estar endividado não é o problema é a inadimplência. A pessoa já não consegue honrar os seus compromissos. Nesse caso, o que é super comum a gente ouvir é paga aquilo que tem a maior taxa. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque nem sempre a maior taxa incidindo sobre o valor real da sua dívida é o valor máximo em reais que você tem que pagar. Eu vou dar um exemplo para facilitar. Supondo que você tem uma dívida de 10% sobre R$10. Isso vai te custar por mês R$1 de dívida, R$1 de juro. Mas a taxa é de 10%. Mas ela incide sobre um valor pequeno. Agora, vamos imaginar que você tem uma dívida de 100 mil e a taxa seja 1%. Aí ficou mais caro. Então, o que é melhor? É melhor eu primeiro quitar essa dívida de 1% sobre 100 mil ou é melhor eu pagar 10% de R$1? Não, é melhor eu pagar a dívida de 1% só. Por quê? Porque ela me gera juros maiores. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Agora, o que eu costumo indicar é sempre lista, põe no papel tudo aquilo que você está devendo, entra em contato com o teu credor e tenta negociar. Porque se você simplesmente sair pagando, tudo bem que você está honrando o compromisso, mas do ponto de vista financeiro talvez não seja o melhor negócio. É sempre bom você entrar em contato com o teu credor e dizer, olha, eu tenho essa dívida, eu quero pagar, vai vir o 13º, como é que a gente pode fazer? Você tem condições de reduzir essa taxa de juros para eu quitar essa dívida definitivamente com você? É possível a gente negociar? Tem como a gente prorrogar essa dívida? Então é sempre bom entrar em contato, mostrando a sua boa vontade de honrar o seu compromisso e negociar. Geralmente é bom para os dois lados. Professor, então o pessoal que está em casa nos assistindo tem que aproveitar esse espírito de renovação que vem junto com a virada de ano, para rever e organizar os gastos das finanças, né? Sem dúvida, e as pessoas de boa índole, e eu entendo que é a grande massa da população brasileira, as pessoas não gostam de ficar devendo, as pessoas não gostam de estar inadimplentes, as pessoas se sentem mal devendo, então, de repente, é momento de aproveitar esse 13º e colocar a casa em ordem. Separar um dinheiro para não ter problema no futuro, entrar em contato com os credores, tentar negociar e aí começar o ano com vida nova. Professor, muito obrigado por todas essas dicas sobre o pagamento do 13º salário. Muito obrigado. Muito obrigado. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube, TV Câmara Campinas, e de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Bom, tivemos um problema técnico durante o quadro Na Ponta do Lápis, mas eu faço um compromisso aqui com você no YouTube da TV Câmara Campinas. Você consegue assistir na íntegra todo o conteúdo com um economista falando sobre o 13º salário, que tem então a primeira parcela agora dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, ao vivo nesta terça-feira, porque nesta semana o quadro Adote um Bichinho está ainda mais especial. São várias opções de filhotes entre gatinhos, cachorrinhos, machos, fêmeas, da Associação Anjos de Rua de Campinas, do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e também dos protetores independentes. Todos os bichinhos estão saudáveis, prontos para ganhar uma família, e você pode ajudar a transformar vidas no Adote de hoje.
Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos prontos para adoção. A Bela é essa cachorrinha graciosa de porte médio e que tem aproximadamente 1 ano. Ela já está castrada, é bem dócil e adora um quintal. Para mais detalhes sobre o bichinho, é só entrar em contato com a Karina Marques. E olha a carinha desse caramelo mais que simpático. Ele é de porte pequeno e tem entre 7 e 11 meses. Esse doguinho é super dócil e sociável. Se você se interessou, entre em contato com a Karina Marques. Essa fofura de filhote é o gatinho Lores, que tem menos de 2 meses. Ele é de porte pequeno e está ansioso para ganhar um novo lar e brincar muito. Para mais detalhes sobre o gatinho, fale com a Carla Vieira. Esse outro gatinho derrete qualquer coração, não é mesmo? O Noah é de porte pequeno, tem menos de 2 meses e está cheio de energia para dividir com você. Para adotar esse bichano, entre em contato com a Carla Vieira. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. Essa rajadinha é a Mona Lisa, uma gata calma e dócil que deu entrada no DPBEA em 2018. Ela já passou por exames e tratamento. Agora essa gatinha aguarda ser adotada com responsabilidade. O Marcelo é esse caramelo boa pinta que está passando na sua tela. Ele chegou ao DPBEA em 2021, onde passou por todos os cuidados necessários. Esse doguinho é bem dócil e só precisa de um lar com muito carinho. Esse caramelo mesclado é o Charge, um cãozinho super dócil, que está no DPBEA desde 2021. Já está castrado, vacinado e vermifugado. Agora ele aguarda por uma adoção responsável. Que tal deixar sua vida mais doce com o Charge? Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Os protetores independentes também têm vários animais esperando por um lar. Olha só essa bebezinha, que fofa! Ela ainda não tem nome e nem lar. Então, que tal dar uma chance para essa filhotinha? Essa bebê pode ser uma ótima companhia para você. Se você se interessou, basta entrar em contato pelo WhatsApp. O Brian é um cachorro de 7 anos, super carinhoso e meigo. Já está castrado e vacinado. Infelizmente, sua dona faleceu e não tem familiar que possa adotá-lo. Agora ele busca uma nova família para recomeçar a sua história. Para mais informações, entre em contato com a Protetora Independente. A gente fecha o quadro de hoje com a Maia, toda produzida após o banho e tosa no tema Halloween. Ela é extremamente dócil, carinhosa e muito obediente. Responde aos comandos de sentar, dar a patinha e nos passeios não sai do lado do tutor. Para quem quiser adotá-la, é recomendado não ter outros animais, já que essa doguinha é um pouco ciumenta. A Maia é a cachorrinha perfeita para quem quiser uma ótima companhia. Para mais detalhes, entre em contato pelo WhatsApp. Amanhã, quarta-feira, o sol continua aparecendo com intensidade. À tarde, a nebulosidade aumenta e pode até chover na cidade, mas não de forma generalizada, somente em alguns pontos. Feriado de calor em Campinas, hein? Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, 20 de novembro, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas.
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo feriado e nos vemos na quinta-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.